Oi pessoal, tudo bem? Então, para quem tiver dúvidas no exercício de potenciação, eu vou dar uma relembrada rápida para vocês, tá? O que é potenciação então mesmo, só para a gente lembrar, tá? Nós temos aqui a base, que é o número de baixo, e o expoente, que é o número de cima. O que esses dois números estão me dizendo, tá? O número de baixo, ele é um número que repete multiplicando ele mesmo. O número de cima diz quantas vezes este número aparece. Então aqui, o 5 vai multiplicar ele mesmo 3 vezes. Então tem que ter 3 números 5 aqui. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Resolvido, ok? Mesma coisa no número de baixo. O número que vai multiplicar ele mesmo é o 9. Quantas vezes esse 9 vai multiplicar ele mesmo? 2. O número do expoente. 9 vezes 9, 81. Ok? Quando o meu expoente é zero, independente, seja qual for o número que eu tiver embaixo, o resultado dessa potenciação vai ser 1. Ok? Então, tenho 0 em cima, o resultado é 1. Quando eu tenho 1 no meu expoente, o que acontece? O 1 está dizendo o quê? Que o número de baixo está aparecendo apenas uma vez. Então, basta repetir aquele número e resolver o problema. Então, tranquilo. Quando eu tenho um número negativo, aí vai depender. Se esse número negativo está ou não entre parênteses. Aqui ele não está entre parênteses. Isso quer dizer o quê? Que o expoente está operando apenas com o 5. O menos não está sendo incluído nessa conta. Então, eu vou repetir o menos, porque ele existe no problema, mas eu não calculo com ele, tá? A potência não inclui ele. Então, eu vou calcular o 5 multiplicando ele mesmo 3 vezes, ok? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E o menos não opera, mas ele existe na conta, então eu preciso repetir ele lá no resultado. Menos 125. O menos 9 ao quadrado, que é a mesma coisa. Não tem parênteses. Então, o sinal de menos não está incluso na conta com a potência. Mas ele existe no problema, então eu coloco ele aqui no problema. Vou multiplicar quem? O 9 duas vezes. Então, 9 vezes 9. 9 vezes 9, 81. E como o menos pertence, ele repete lá no resultado. Menos 81, ok? A mesma coisa vale para cá, tá? Não tenho parênteses. Então, o expoente está envolvendo apenas o 5. 5 elevado ao expoente zero, como a gente já conversou antes, é 1. Mas, esse menos repete lá, ele aparece, eu não calculei com ele, então eu preciso colocar ele na resposta. Então, nessa situação, é menos 1 resultado, porque aquele menos está lá e ele precisa entrar no problema, tá? Muito cuidado com esse sinal de menos. Quando eu tenho parênteses com sinal de menos, o que acontece aqui? Bom, se eu tenho parênteses, ele incluiu o menos, ó, tá abraçando os dois. Então, os dois estão sendo muito envolvidos, elevados ao expoente 3. Então, na hora de calcular, eu vou calcular com o menos e com o 5. Então, eu vou ter aqui menos 5 multiplicando ele mesmo 3 vezes. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Multiplico o sinal agora. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Lembrando que aqui a regra de sinais é a regra da multiplicação e divisão. Muito cuidado com isso também. Aqui, eu tenho 2 sinais de menos. Um está sendo incluído pelo parênteses e o outro não. Então, o que eu faço? Esse que não está incluído, eu deixo lá esperando. E o outro eu vou calcular. Então, eu tenho menos 9 multiplicando ele mesmo 2 vezes. Menos 9 vezes menos 9. 9 vezes 9, 81. Menos com menos, mais.
porém eu ainda tenho aqui este sinal de menos. Aí eu vou eliminar calculando a operação aqui. Mais com menos, menos. Resultado, menos 81. Tá? Atenção no sinal. A potenciação é fácil, mas a gente se perde no sinal por não prestar atenção, tá, gente? E aqui foi aquilo que eu falei antes, tá? Antes o menos não estava incluído no expoente. Agora o parênteses incluiu o menos. Se ele está incluído, não preciso nem pensar. Tudo isso elevado ao expoente zero é 1. Ok, pessoal? Tá? Qualquer dúvida, mandem e-mail e perguntem, tá? Bom exercício para vocês. Até o próximo. Tchauzinho.